Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. O enorme continente em que todos os humanos viviam tinha a maior parte dele governada pelo Império, cujo poder repousava sobre 4 forças principais. A primeira era uma família nobre fundada pelo Leão Dourado, representando as artes marciais e a esgrima. A Grande Família Leão. A segunda força era o poder que emanava pela reunião de devotos e sacerdotes que adoravam incontáveis deuses pelo continente, a Aliança Protestante. A terceira era formada pelo grupo que reunia todo tipo de informação e protegiam a família imperial nas sombras, o Escritório de Inspeção. E a quarta era a força que representava e liderava o mundo da magia por mais de 1000 anos, a Torre Mágica. E uma prestigiosa família mágica que nutria e governava a Torre Mágica e o mundo da magia. Esta era a família Melvinger. 30 anos atrás, quando a guerra contra os demônios eclodiu, essa família liderou todos os outros e venceu a guerra. No entanto, nesse processo a maior parte da família foi sacrificada e, quando Elric Melvinger tinha 8 anos, seu pai, que havia sofrido as consequências da guerra, e sua mãe, que era sua professora de magia, morreram. Os únicos que sobraram nessa prestigiosa família foram apenas ele e sua irmã mais velha. Todas as famílias vassalas que serviam a poderosa família mágica os traíram. Diante disso, o pequeno Elric Melvinger jurou que se tornaria um grande mago e restauraria tudo o que era da sua família. Pelo menos este era o plano, mas a realidade era dura demais. Todos o viam como a desgraça da família Melvinger e se perguntavam até onde a prestigiosa família iria cair. Alguns perguntavam se ele era realmente neto do primeiro grande mestre e como ele não era capaz de fazer sequer um círculo. Devido a uma rara condição chamada doença do bloqueio, Elric não conseguia usar magia e se tornou uma chacota para o mundo inteiro, e restaurar sua família se tornou apenas um sonho cada vez mais distante. Ele era incapaz de cumprir seu juramento. Ele trabalhou muito para tentar curar sua condição, mas não conseguiu achar um jeito para isso, não importava quanto procurasse. Porém, em determinado momento, Elric começou a se perguntar se seu desejo havia chegado aos céus. Ele teve a sorte de encontrar um dragão. A única possibilidade que restava de reerguer sua família destruída estava bem diante dos seus olhos. Mas algo inesperado aconteceu. Um demônio misterioso apareceu envolto em raios negros e matou o gigantesco dragão como se não fosse nada demais. O poderoso demônio ficou parado observando Elric e chamou por ele. Com um sorriso diabólico, ele disse que seria Elric aquele que iria libertar-a daquele selo irritante e o declarou como seu novo receptáculo. O demônio se aproximou e ordenou que Elric se tornasse um com ele, e dessa forma, juntos, eles dominariam o mundo inteiro. O rapaz ficou apavorado sem saber o que fazer vendo um ser tão forte. E de repente, todo o ambiente foi mergulhado em uma nuvem negra e as forças das trevas caíram sobre Elric. Os olhos do rapaz começaram a revirar enquanto a magia negra começava a consumi-lo enquanto ele a gritava SD dor. Ele cerrou os dentes e caiu de joelhos, incapaz de resistir. Elric só pensava que se soubesse que aquilo era, na verdade, o teste do Rei dos Demônios, jamais teria tentado encontrar algo como um dragão. Elric havia sido completamente preenchido com aquela densa energia maligna. Tudo ao seu redor ia sumindo e ele mergulhava cada vez mais na escuridão. Mas nem tudo estava perdido. Ele era Elric Melvinger. Como alguém da família caçadora de demônios, ele jamais seria devorado daquela maneira. A história nos leva para um momento antes desse acontecimento. Elric Melvinger estava olhando seu exame. O médico o informava que a doença com a qual Elric estava sofrendo era chamada de doença do bloqueio. Diferentemente das pessoas normais, o corpo do rapaz sofria de uma doença rara onde a mana era incapaz de fluir livremente. No Hospital Mágico Real, Elric estava sentado ouvindo enquanto o médico continuava dizendo que já tinham tentado tudo o que poderia ajudar, mas que, infelizmente, estavam impotentes. O jovem baixou a cabeça ao ser informado de que seria incapaz de usar magia para sempre. Depois de se retirar do consultório, o rapaz se dirigiu a um ponto de comunicação na Academia Usdon quando sua irmã tentou chamar sua atenção perguntando se ele estava ouvindo. O rapaz pediu desculpas e que ela repetisse o que tinha dito. Sua irmã mais velha, do outro lado, perguntou como estava o estado do corpo de Elric, o que o médico havia dito, se tinham encontrado uma forma de tratamento e que, se a questão fosse dinheiro, ela poderia ajudar. Mas Elric a interrompeu sorrindo um pouco nervoso, com culpa, e pediu para ela se acalmar. Não havia necessidade de se preocupar com ele como se fosse uma criança. Em breve ele se recuperaria da sua doença.
Sua irmã, porém, não concordou, dizendo que não tinha como não ficar preocupada, pois seu irmão era o único parente que restava. Nesse momento, Eurica interrompeu dizendo que tinha que ir, pois seus amigos estavam chamando e ligaria novamente para ela depois. Depois de encerrar a chamada, o rapaz soltou um suspiro cansado. Euric cerrou os dentes, insatisfeito por não ter conseguido contar a verdade para sua irmã, sobre como não poderia conseguir voltar para casa. Depois de ir para outro edifício da academia, Euric chegou perto de estudantes que discutiam suas notas. Alguns dos estudantes começaram a comentar que estavam espantados com a consistência das notas máximas tiradas pelo Melvinger nas provas teóricas. Os estudantes se reuniam ao redor do quadro e continuaram comparando as notas entre si. Mas nesse momento Euric fechou os olhos com raiva e disse que no final das contas, o resultado era sempre o mesmo. Suas notas práticas eram as mínimas possíveis e mesmo com uma presença quase perfeita nas aulas, nada mudava e ele foi reprovado novamente. Esta era sua quarta falha e de acordo com as regras da academia, reprovar 4 vezes significava o pior desfecho possível. Euric estremeceu ao pensar sobre a expulsão, pois, se isso acontecesse, ele não conseguiria trazer glória à sua família novamente. Euric havia se desdobrado nos estudos dando para poder permanecer ali. Havia tentado ao máximo e dado o melhor de si. Como resultado, conseguiu entender todas as teorias requeridas pela academia e tinha tirado nota máxima em todas as provas teóricas. Além disso, por mais que não quisesse ter que admitir, sempre pensou ser especial em comparação com os demais. Ele dizia isso não apenas em relação à inteligência, mas também a própria habilidade de detectar e entender mana era muito superior à de qualquer um. O conhecimento teórico e a habilidade com mana eram um sonho supremo dos magos. Mas não importava se tivesse o talento que todos invejavam e desejavam se não era possível usar feitiços. Ninguém conseguia entender por que um veterano ainda estava tendo dificuldades em uma turma do primeiro ano e não conseguia nem mesmo fazer um círculo mágico. Um dos professores de Euric, tentando ajudá-lo, sugeriu que ele desistisse da magia e se tornasse um acadêmico. Ele mesmo poderia dar uma boa recomendação de Euric ao diretor da academia. Por causa da doença do bloqueio, ele não conseguia usar magia, o que significava que, na melhor das hipóteses, só poderia se tornar um acadêmico mágico, e era impossível reviver a glória de sua família com uma profissão dessas. Euric negou a sugestão de seu professor e saiu de lá. Ele caminhou e parou diante da estátua de seu avô no pátio da academia. Ele era o herói da Grande Guerra Demoníaca, aquele que mesmo cercado de milhares de demônios ferozes conseguia trazer esperança e brilho para a humanidade, aquele que foi apelidado de o Mago das Estrelas. Ele podia simplesmente estalar os dedos, como a explosão de uma supernova, devastar seus inimigos. Seu nome era Usdon Melvinger, o criador da melhor instituição de ensino mágico do mundo, a Academia Usdon. E se Euric fosse expulso dali, significaria que destruiria com as próprias mãos o orgulho da família Melvinger. Euric conseguia ouvir a discussão às suas costas. Diziam que nem conseguiam acreditar que alguém como ele seria neto do primeiro diretor. Euric ficava em silêncio, não respondia mesmo quando riam e o chamavam de a desgraça da família Melvinger e perguntavam até onde uma família mágica real e poderosa poderia cair. As fofoqueiras se afastaram, mas Euric se virou e a chamou. Os estudantes se viraram quando Euric perguntou se eles eram alunos do primeiro ano do Departamento de Magia Física e eles confirmaram. Euric se aproximou delas e perguntou se conheciam um professor assistente chamado Shane. Ele era um amigo próximo dele. E por causa disso, sorrindo maliciosamente, ele queria saber os nomes das duas. Euric colocou as mãos nos bolsos e as ameaçou dizendo que seu querido amigo e professor assistente, de caráter horrível, dificilmente assistiria calmamente a um comportamento como aquele. As estudantes saíram correndo enquanto o xingavam. Euric soltou um suspiro enquanto via as duas indo embora. E então olhou na direção da estátua. Ela brilhava sob a luz do sol, e o rapaz pensou com melancolia como seria a situação da sua família se seu pai ou seu avô ainda estivessem vivos. Mas ele logo cortou o pensamento. Ele não tinha tempo para isso, precisava se concentrar. Não podia fraquejar ali, mesmo com aquele corpo amaldiçoado. Euric puxou a gravata do pescoço e decidiu que iria resolver aquilo a qualquer custo. Depois de sair dali, ele foi para uma cafeteria perto. Ele folheava os documentos, resmungando que havia algo de errado. Seus olhos percorreram as linhas do primeiro relatório acadêmico, mas não havia nada sobre a sua doença do bloqueio. De repente, uma sombra cobriu o rapaz. No instante seguinte,
Seu rosto foi batido com força contra a mesa. Os estudantes sentados por perto olharam assustados na direção da confusão. Elric pressionou os dedos na nuca. Então se levantou com a cara amassada, praguejando e perguntando quem foi, mas foi interrompido. Shane, cerrando os dentes, perguntou se o amigo havia usado seu nome de novo como um escudo. Shane Nerester era o terceiro filho de uma grande família de magos. Elric abriu os braços, saudando seu incrível e amado amigo, mas em resposta o professor assistente mandou ele ir se ferrar e lembrou que já havia pedido para que Elric parasse de ameaçar os calouros com seu nome. Os dois se sentaram e Elric disse que pararia e como pedido de desculpa se ofereceu para pagar uma bebida, além de caçoar de Shane perguntando se ele não faria uma rinoplastia mágica. Shane se indignou, o mandando se ferrar de novo e que parasse de palhaçada. Mas logo depois se perguntou se seu nariz era tão feio assim. Enquanto o professor assistente continuava reclamando pedindo para que seu nome nunca fosse utilizado de novo daquela maneira, Elric o observava e se lembrava que depois que sua família caiu, a Torre Mágica foi liderada por 6 famílias reais conhecidas como o Hexagrama. E seu amigo era membro de uma das famílias do Hexagrama, a família Nerester. E após Shane se formar antecipadamente na academia, ele se tornou um professor e membro da elite. E apesar de estar andando em um caminho completamente oposto ao seu, ele era um dos únicos que permaneceram ao seu lado. O professor assistente jogou os documentos sobre a mesa e disse que o rosto satisfeito de Elric estava o irritando. Em seguida, empurrou os documentos em sua direção. Elric os olhou com surpresa perguntando o que era aquilo. Na capa ele leu que se tratava de um plano de exploração para encontrar o ninho do dragão de diamante Shinaik. Elric começou a tomar sua bebida e perguntou por que seu amigo estava lhe dando aquilo. Shane começou a explicar que apesar de essa ser uma espécie antiga, havia sido descoberta recentemente, e aparentemente um ninho havia sido encontrado. Por causa disso queria que Elric se juntasse ao seu time de expedição. Elric imediatamente agarrou os documentos quando lhe ocorreu que se tratava de uma espécie ancestral de dragão. Com os olhos arregalados, Elric encarou o relatório. Mesmo que estivessem extintos, era incrível que tivessem encontrado um ninho. Elric se perguntou se aquilo realmente era possível. Eles acharam um ninho de dragão que era considerado como a origem de toda a magia. Seu amigo cruzou os braços e sorria orgulhoso ao dizer que se Elric achasse um artefato, talvez a academia desistisse da expulsão, já que ele havia se esforçado tanto. Elric começou a folhear os papéis animadamente. Era incrível. Mas não se tratava apenas da expulsão. Talvez houvesse algo no ninho que pudesse curar sua enfermidade. Mas então ele começou a ficar desanimado e refletir, que não importava, pois mesmo que ele achasse algo, o diretor da expedição seria quem ficaria com o artefato. Mas então o rapaz bateu a palma da mão sobre o relatório. Shane o olhou com uma expressão interrogativa, perguntando por que havia batido na mesa daquele jeito. Elric começou a se perguntar por que não tinha pensado nisso antes. Ele tinha percebido que aquela era uma chance sendo concedida pelos céus. Elric soltou uma risada fraca e então começou a gargalhar como louco. O professor assistente franziu o senho, achando que o amigo havia enlouquecido, mas Elric apontou o dedo para o ponto marcado no mapa. Com um sorriso confiante, declarou que o ninho não estava ali. Aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.